Vamos iniciar a palestra agora da tarde, convidando a nossa irmã Santana, vice-presidente da AMEC, para presidir a mesa. Convidamos o palestrante da tarde, Frederico Menezes, para compor a mesa. A palestra será até às 18 horas, quando nós teremos o intervalo para o jantar. Com a palavra, a nossa irmã Santana. Boa tarde, meus irmãos, a todos e a todas. Para nós é uma alegria estar aqui participando do MIEP, particularmente acompanhando o trabalho de Fred nesse momento da sua palestra. Nós queremos dizer que a Associação Médica Espírita, como um aviso, retornará às suas atividades deste ano na primeira segunda-feira de março, às 19h30, na sede da Sociedade Médica. Estão me perguntando, então eu já estou deixando o aviso, nós estaremos lá retomando as atividades deste ano. Então, nesse momento de muita alegria, com muita paz, com muita felicidade, nós passamos a palavra ao nosso irmão Fred, para que ele faça a sua palestra, A Consolação às Famílias, pela psicografia de Chico Xavier. Fred. Vanildo, tu desliga aqui, por favor. Queridos amigos do MIEP, boa tarde. Estou estreando no MIEP hoje. E é uma grande alegria sentir o carinho, o afeto de todos os amigos de sempre. Vocês não devem ter notado, mas quando eu subi, que sentei aqui, eu senti algo parecido com Hollywood, pela quantidade dos flashes. Então isso demonstra essa empatia, esta relação, este carinho que existe entre cada um de nós e que é explicitado na tarde de hoje. A primeira expressão divulgada do Espiritismo foi exatamente aquela que se referia à sua feição consoladora. A chamada terceira revelação, quando surgiu trazida pelos Espíritos benfeitores, rasgou para a humanidade toda a grandeza da sua imortalidade. As dores, os problemas da vida, as dificuldades existenciais, as amarguras, as lágrimas, encontravam nas vozes dos imortais o bálsamo de que todos nós carecemos para superar os nossos obstáculos. Quando os espíritos apresentavam-se materializados, quando a mãe retornava através da mediunidade de efeito físico, e ali através de ectoplasma densificado, esta mãe apresenta-se e conversa com o seu filho, quando através de mãos abençoadas e dedicadas e o medianeiro, um filho retorna para expressar o cântico da vitória do amor sobre a própria morte, nós temos o esplendor da mensagem consoladora dos Espíritos. E na verdade, na Meca do Espiritismo, primeiro Pedro Leopoldo, depois Uberaba, nós tivemos o ápice da mensagem de consolo dos Espíritos
para as criaturas do planeta. E nós não podemos deixar de expressar toda a emoção, toda a gratidão que nos vem primeiramente a Deus, que diante das nossas necessidades profundas, da nossa fragilidade íntima, da nossa conturbação ante as portas da sepultura aberta, diante da campa escancarada, onde debruça-se o coração de um ente querido, em lágrimas, despedindo-se de um afeto, ao ver um pai pesaroso, entregando toda a sua amargura naquele instante no cemitério, olhando de uma forma profundamente solitária o corpo cadaverizado do seu filho, diante das lágrimas de uma mãe, ao verificar que a sua filha, na verdade, o corpo de sua filha, estaria ali se despedindo dela, diante do noivo amado, que chora a despedida da sua querida companheira. Não pode o clamor da dor da alma humana calar-se sem gratidão, diante da beleza, da certeza de que nós não morremos jamais, que a morte é uma ilusão dos sentidos e que a vida se desdobra em dimensões múltiplas e que a força do amor, ela é perfeitamente apresentada através desta mesma imortalidade. O amor é o viaduto de luz que nos prende para sempre a quem amamos. O ódio é o outro elemento que nos vincula às pessoas. Só que o ódio nos vincula transitoriamente, temporariamente. Desaparecendo a causa da animosidade, desaparece a vinculação pelo ódio. E essa vinculação desaparece através da atitude do perdão, do mecanismo de reconciliação. Já o amor é uma vinculação para sempre. Nenhum de nós vamos nos separar definitivamente de quem amamos. A morte não tem poder nem mesmo para matar, quanto mais para nos separar. Se a morte não mata, ela apenas nos transfere de dimensão, de condição de vida vibratória. Se a morte não nos faz desaparecer, se nós não perdemos a nossa individualidade após a passagem pela campa, se nós não perdemos nossos anseios, emoções, aspirações, desejos, se nós não perdemos a nossa atração afetiva, logo, a morte não tem poder de matar, e muito menos de afastar quem se ama. Cerca de 300 pessoas abarrotadas naquela sala humilde e pequenina. E escuta-se a voz serena e suave do medianeiro, a voz conhecida pela sua mansuetude. E ele então começa a ler, uma por uma, as páginas que vieram através das suas mãos misericordiosas. Querida mamãe Gersina, querido papai Cláudio, sua bênção. Sou eu, a Rosângela de sempre que retorno. Volto, minha mãe e meu pai, para dizer que depois daquele dia de tanta lágrima, quando o meu automóvel foi envolvido pelo caminhão desembalado, ao escutar a pancada apenas ouvi um leve barulho, perdi a consciência e ao abrir os olhos estava acompanhado de vovô Eustáquio, que me sorria carinhosamente. Procurei pela senhora,
pelo seu afeto, procurei pela sua ternura, mamãe. Mas eu não estava mais ao lado do seu carinho. Olhei para aquele homem de olhar bondoso e ele se me apresentou. Disse que era o irmão de meu pai. Disse que na verdade era chamado de vovô Eustáquio, porque desencarnara com a idade avançada. E me abraçou com tanto carinho e me falou que eu estava na nova vida. Então comecei a chorar sentindo a saudade natural do seu afeto de meu pai. Comecei a escutar a sua voz clamando por mim. E escutava a lágrima de meu pai. Sim, mãe, eu escutava a lágrima, porque cada vez que meu pai chorava em silêncio, era como se eu escutasse o seu próprio coração, pedindo a Deus que ele me devolvesse a ele. Mamãe, querido papai, não morri. Guardo o mesmo amor e o mesmo carinho. E agora venho escrever por essas mãos que não são as minhas mãos, para dizer-lhes que eu os continuo amando. Diga a Alonso, meu querido namorado, que eu vou guardar com todo o carinho, todo o afeto que ele me dispensou. Fale para Margarida, minha irmã querida, que eu, tanto quanto possível, procurarei auxiliá-la. E continua a descrever, dando detalhes da realidade da vida após a morte, que era ela mesma, Rosângela, que voltava. Falou dos primos, citando-os um a um. Falou das confusões, das brigas dentro de casa, entre ela e os irmãos Maurício e Marivaldo. Citou detalhes da criação do seu gato e do cachorro de estimação. E terminou dizendo: minha mãe, não pense que nós que passamos pela porta da sepultura, que nós ficamos completamente alheios à dor da saudade de quem ficou na terra. Nós, espíritos, sentimos tanto quanto ou mais saudades de vocês, porque vocês ainda têm um corpo de carne para os proteger da sensibilidade mais aguda. E nós, mamãe, que estamos agora na vida espiritual, não temos mais o organismo de carne, e todo o nosso sentimento pulsa, vibra, tudo é mais intenso na realidade em que eu moro. Da sua filha, da sua sempre filha e eterna filha, Rosângela. Depois vem mais 6 mensagens. E os pais, escutando aquelas mensagens, alguns deles, além de cair em pranto, outros chegam a desmaiar, tal a emoção de ter de retorno aquele ente querido. Uma senhora que recebe das mãos de Chico Xavier a mensagem psicografada do seu filho, aperta a mensagem contra o peito, como se abraçasse o próprio filho. Ela olhava para a mensagem e apertava em lágrimas. Olhava para a mensagem e passava a mão, como se estivesse acariciando os cabelos do seu filho. E ela saiu dizendo para um e outro: é meu filho, é meu filho. Ele voltou para dizer que está vivo, é o meu filho. E todas as outras mães choravam na solidariedade da dor de quem está apartado do seu afeto. Não há como esquecer aquela mulher simples e humilde, que viajou mais de 500 quilômetros, na aspiração de receber uma certeza de que o seu filho continuava a viver. E sem nunca ter falado com Chico Xavier, sem nunca tê-lo visto, nem por fotografia, esta mulher recebeu o prêmio da mensagem do seu querido coração. Ainda se podia escutar, do lado de fora da instituição, ela dizendo para os outros amigos e parentes: meu filho está vivo. Há coisa mais importante para nós do que ter a certeza, receber a mensagem,
uma comunicação reafirmando o afeto e confirmando a imortalidade da alma. Quem aqui já perdeu, entre aspas, um ente querido? Levante a mão, por favor. 97,9%. Vocês sabem o que era a dor da saudade. Vocês sabem o que representa. E eu estou falando aqui como espírita, porque tem essa história de dizer, espírita não sente quando desencarna um ente querido. Sente. Isso é conversa. Chorar de saudade é natural. Não é proibido ao espírita sentir saudades. Absolutamente. O que ele não deve, não pode e tem instrumento para evitar é o desespero. É a não aceitação. Porque ao não aceitarmos o desencarne de um ente querido, estamos indo de encontro às leis superiores da vida. Estamos demonstrando que não confiamos na misericórdia divina, na sua bondade inesgotável. E se somos espíritas, como somos, guardamos a certeza absoluta que um dos momentos mais extraordinários da nossa jornada é o nosso reencontro com esses afetos quando também desencarnarmos. Abrindo parênteses, é muito interessante, sobretudo o espírita, desencarna alguém querido, ele fica muitas vezes até inconsolável, guarda aquela saudade, chora lembrando do afeto que partiu, e no começo ele até nutre, eu também vou morrer, e vou reencontrar este ente querido. Passado o tempo, quando a gente se acostuma com a desencarnação do ente querido, já não queremos mais morrer. Se a gente puder esticar um pouquinho o reencontro, a gente quer esticar. Gente que morre de saudade do pai e da mãe, mas quando alguém diz, olha, breve você está reencontrando com eles, mas não precisa ser muito breve não, dá um tempinho, a gente já não quer mais partir, porque nós temos um mecanismo dentro de nós, que o Espiritismo vem trabalhar na sua feição consoladora, que é o apego excessivo, que nós desencadeamos de natureza psíquica, a vida material. A feição consoladora das mensagens psicografadas por Chico Xavier produz efeitos muito interessantes. Por quê? Primeiro, porque trabalha o nosso psiquismo, demonstrando que nós não perdemos o ente querido, que nós iremos cumprir uma etapa para preparar-nos ao reencontro. Mostra-nos a importância de valorizarmos a vida na carne, portanto não ficarmos desejando morrer para reencontrar o afeto. Querer morrer para reencontrar o pai, a mãe, o filho, pode ser visto na intimidade da própria criatura como ato suicida. E isto, ao invés de reaproximar-nos de quem amamos, causar uma separação ainda mais longa. Porque a atitude suicida, que é abandonar a nossa missão na terra, abandonar o nosso compromisso na carne, e suicídio é intenção, não é gesto, é intenção. Isto pode criar dificuldade de natureza vibratória. Não é Deus carrasco dizendo, você quis morrer, também não encontra com ente querido. Não, Deus não age assim. Mas é a própria condição da energia, da vibração da pessoa que ansiou morrer, que desejou morrer, que cria o hiato, o abismo entre nós e o nosso ente querido, que por causa natural, dentro de uma programação, já se encontra na dimensão dos espíritos. Então, as mensagens do Chico, quantas mães e quantos pais que desejavam morrer, mas não tinham coragem de tirar a própria vida. Quantos pais desanimados, porque não conseguiam abdicar da convivência com o ente querido,
e por não ter coragem de tirar a própria vida, se entregavam ao desalento, às vezes com outros filhos ao seu redor. Desencarnou um, mas tem dois. E os espíritos dizem para esses pais: olhe os filhos que ficaram. Por que se prender apenas à dor da perda daquele filho? Aí vem o segundo item importante para a nossa reflexão: a dificuldade enorme que nós temos de lidar com as perdas. Nós temos uma enorme dificuldade de lidar com perdas. Perdas de afeto, perdas do namoro, perda do casamento, perda do noivado, perda de trabalho profissional, perda de uma postura socioeconômica, perda de um amigo. Nós temos uma enorme imaturidade para aprender a lidar com aquilo que nós chamamos de derrota pessoal, e que não é uma derrota pessoal. As perdas não são derrotas para cada um de nós. Perdas são lições imorredoras para preparar o nosso coração à grandeza da vida. Nós ainda não vivemos a grandeza da vida. A experiência da encarnação na Terra, conquanto sagrada e valiosíssima, é uma experiência profundamente restrita. Os horizontes são enormemente delimitados. E a perda, a dor, trabalha o nosso ser para compreender que precisamos aprender a lidar com aquilo que nós chamamos de perda. Não há derrota, há lições. Mas somos tão frágeis que quando o ente querido parte, nós não apenas não queremos aceitar a partida do ente querido, como desenvolvemos mecanismos psicológicos de não aceitação. Aí nos entregamos à depressão, nos entregamos a um sentimento de culpa. Quantas pessoas dizem assim: se eu tivesse junto de fulano, o que é que você ia fazer? A pessoa não ia morrer? Quantas criaturas nos procuram deprimidas porque estavam com o ente querido, o pai, a mãe, o filho, o irmão, no hospital. Quando saiu do hospital, que chegou em casa, ligam no hospital: fulano de tal faleceu. Aí a pessoa cai no sentimento de culpa. Ah, mas se eu tivesse lá, assim, você ia fazer o quê? Pegar o espírito e puxar para dentro? Ia desencarnar do mesmo jeito. É porque nós desenvolvemos aquele sentimento que se eu estivesse lá, não deixa de ser uma presunção de nossa parte, acreditando que a gente poderia evitar aquele desenlace. Ah, mas eu gostaria de estar ali para demonstrar meu carinho. Ele já sabe, você estava lá. O carinho é demonstrado pelas nossas expressões do afeto do cotidiano. Por isto, a importância que a doutrina espírita nos mostra de demonstrarmos nosso carinho pelo ente querido agora. Não esperar quando ele estiver desencarnando, porque às vezes não dá tempo. A gente convive com um filho longos anos e é o tempo todo dia reclamando do pobre. Só fala para reclamar, só fala para exigir, só fala para dizer que se ajeite, se conserte, você não tem jeito, está perdido na vida, esse é um pervertido. Aí quando o pobre desencarna ou contrai uma enfermidade que os médicos dizem só tem 2 semanas de vida, aí a gente quer tirar o atraso, quer fazer em 3 dias o que não fez em 30 anos. Daí a importância de valorizarmos a experiência do convívio. E quem valorizou deve ficar mais tranquilo possível com a partida desse ente querido, porque nós sabemos que ele partiu sabendo o quanto era amado. Como a gente também, quando partir, nós vamos partir sabendo o quanto somos amados por determinadas pessoas. Já sabemos disso. Muitas mensagens do Chico Xavier, sobretudo de jovens, eles escrevem dizendo: meu pai, não me procure na foto, não me procure na sepultura no cemitério, eu não estou lá. E saiba, meu velho,
eu sei o quanto o Senhor me ama. Não pense que eu parti sem saber do seu amor. Quantas mensagens eles falam isto? Porque orientado pelos guias espirituais, eles sabem dos nossos dramas psicológicos. Daí, a tarefa magistral do Chico, nesta fase das mensagens dos familiares, porque nós podemos catalogar a missão de Chico Xavier em 3 partes encantadoras, principais. A primeira, aquela do impacto, onde os poetas, escritores, chamaram a atenção do mundo para a realidade da vida após a morte, com Parnaso de além-túmulo. Depois, na segunda parte, veio o período histórico, doutrinário, científico, filosófico de André Luiz e Emmanuel. Emmanuel com as suas obras magistrais, há 2000 anos, Renúncia, 50 anos depois. Nestas obras, Ave Cristo, o grande escritor desencarnado, apresenta-nos fatos do cristianismo nascente, e André Luiz desdobra para nós, com detalhes, nuances da vida após a morte. Mas é bom estarmos alerta para a gente não pensar que a vida após a morte é exatamente igual como está colocado por André Luiz. E antes que alguém pense, Fred já veio confundir a gente. Quer dizer que o que André Luiz colocou não é assim? É. E não é. Vocês entenderam? E o que eu vou colocar não é de mim. É o próprio André Luiz que narra. Quantas vezes ele cita a dificuldade na terminologia humana para falar de uma coisa que tem no mundo espiritual, mas não tem aqui. Tudo que tem aqui, tem lá. Mas nem tudo que tem lá, tem aqui. Então, quando André Luiz fala de aeróbos, ele criou um termo para nos fazer compreender o que ele queria dizer. Quando ele fala em determinados elementos parecidos com algo aqui da Terra, como por exemplo, uma cadeira assim, não é que aquela cadeira é igual ao que tem aqui, mas é para que a gente possa entender aquele elemento que não está disponível aqui, é algo que se assemelha a. E olha que ele está se referindo à dimensão espiritual mais próxima da Terra, onde os elementos constitutivos deste ambiente são bem parecidos dos elementos que constituem a nossa realidade humana. À medida que se vai evoluindo, que vamos alcançando outros níveis de dimensão espiritual, novos elementos se incorporam à vida de relação humana social nessas dimensões espirituais. E, portanto, existem elementos que não existem aqui. Cores que nós não conhecemos. Até o nome dos espíritos. Quem já leu, por exemplo, aquela em que o guia espiritual, o mentor espiritual do livro é Aulus. Mas ele diz, Aulus apenas para me fazer entender, porque o nome do mentor espiritual não é o nome compreensível que se tem na Terra. O mais próximo que ele achou foi Aulus. Experimente você chegar numa tribo primitiva, no interior da Amazônia, porque ainda tem tribo que nunca viu um homem branco, e vá lá explicar a este homem da tribo laptop. Como é que você explica o laptop para um índio lá do interior da Amazônia? Televisão. Explique para ele o que é uma televisão. Leve uma, ligue em algum lugar, leve alguma coisa que consiga produzir e mostre. Ele vai perguntar como é que aquele homem entrou na caixa. Agora, danado é você conseguir explicar para ele que aquela figura que está ali veio através de pontos luminosos, saindo de um satélite invisível, foi captado, decodificado, transformado em imagem e foi para ali para dentro. Como é que você vai explicar? Tente explicar para uma criança deficiente visual de nascença a cor verde ou marrom. Como você explicaria?
Olha, o marrom é da cor de... Como? Mas ele não viu nada. É da cor de burro quando foge, mas ele nunca viu um burro, muito menos fugindo. Como você vai falar, explicar? Explique a cor azul. Você vai tentar, através de analogia, pelo sentimento. A cor azul representa, tente entender, fulano, é um sopro de brisa. A brisa ele sente, mas o azul não é um sopro de brisa, não é verdade? Você vai tentar, através de emoções, dar àquele garoto cego de nascença a noção do que representa aquela cor. Vermelho, como é que você vai ensinar a dizer o que é o vermelho para ele? Sol bem quente. O vermelho, você sabe quando você está num sol bem quente? Sei, o vermelho é como um sol bem quente, como a quentura do sol. Ele sabe, porque ele sente a quentura do sol. Então, muitas vezes, André Luiz apresentou todo o detalhe da realidade da vida após a morte, naquilo que é a realidade próxima a nós. As mensagens psicografadas de familiares para os seus familiares são marcadas e caracterizadas, podem ler que vocês vão encontrar isto, apenas por elementos que dizem respeito ao convívio próximo. É a terceira etapa do trabalho de Chico Xavier. Foi um período que começou na década de 60 e intensificou-se durante toda a década de 70. A consolação através da psicografia. Não apenas Chico Xavier, mas também o Celso, lá de Uberaba, e outros médiuns anônimos que têm psicografado mensagens de entes queridos para os que ficam aqui na terra. E é de uma emoção muito grande. Eu não tenho a peculiaridade mediúnica desta elasticidade que o Chico, que o Bacelli e que os outros que têm um trabalho configurado de mensagens de parentes. Não tenho. A titica da mediunidade é uma coisa tão pequenininha que eu não consigo produzir isso aí. Porém, por misericórdia de Deus, passei por experiências poucas, mas muito interessantes. Certa feita, eu fui fazer uma palestra na Federação Espírita Pernambucana. E eu cheguei um pouco atrasado devido ao trânsito em Recife. Cheguei quase em cima da hora da palestra. Não pude nem ir direto para a preparação do ambiente que fica numa sala embaixo. Fui subindo a rampa, correndo. Muita gente estava na rampa, porque fica muito cheio a federação lá. E quando eu fui subindo, uma senhora que eu nunca tinha visto. Vocês querem ouvir essa história? Não estão interessados, não. Quer ouvir? As pessoas adoram a vida dos outros, né? Eu fui subindo e uma senhora que eu nunca tinha visto, muito abatida, ela me segurou imediatamente. Olhou para mim chorando e disse: eu perdi meu Chiquinho, meu filho. E eu disse, já ouvindo o presidente da federação falando, me esperando, eu apenas segurei na mão dela e disse: olha, a senhora vai ficar para ouvir a palestra? Quando eu terminar eu converso com a senhora. Ela balançou a cabeça e eu fui para a mesa. Lá cheguei, sentei, mal deu tempo de fazer a prece. Passaram a palavra para mim, fiz a palestra. E quando eu terminei, o espírito Marta aproximou-se e disse para mim: meu filho, prepare, peça papel e lápis, que alguém vai psicografar uma mensagem para a pessoa presente. Então eu pedi ao presidente da federação, inclusive, a autorização. Ele concedeu. E aí nós psicografamos a mensagem para esta senhora. Era do filho dela, o Chiquinho. Só que aconteceram duas coisas que me deixou um pouco inseguro. Ele escreveu falando o tempo todo, chamando ela de minha irmã, mas ela me disse que era mãe dele, meu filho. E no final ele assinou do seu querido irmão Ayrton. Aí minha cabeça girou, porque Chiquinho é apelido de quem? Francisco. Chiquinho,
Chico querido, que está ali presente. Então, ora, se fosse por influência da ideia, já que ela tinha me dito, perdi meu Chiquinho, eu deveria assinar, conforme o Espírito, Francisco, mas ele assinou Ayrton, que não tinha nada a ver com o Chiquinho. Quando eu terminei, que eu cheguei ali para aquela senhora, e ela quase desmaiou, dizendo todos os detalhes. Foram exatamente esses os detalhes. Que ele tinha ficado no hospital, o período que ele tinha ficado no hospital, coisa que ela não tinha falado comigo. Eu disse, olha, houve um problema. E ela, qual foi? A senhora disse que era seu filho. E ele disse aqui várias vezes que é seu irmão. Eu acho que um outro espírito entrou na parada. É, gente, porque tem espírito enxerido. Às vezes tem um dano à comunicação, o cara vai lá, cutuca, lança alguma coisa e a gente capta. Vocês estão rindo, mas é verdade. Pois bem, aí ela disse, não, eu sou mãe de criação, ele é meu irmão mais novo. Quando meus pais faleceram, eu assumi como mãe. Na verdade, ele é meu irmão. Então a mensagem estava autêntica. E eu disse, sim, mas por que é que ele assinou Ayrton e não Francisco? Não, porque o nome dele não é Francisco. Eu é que chamava ele meu Chiquinho. O nome dele é Ayrton. E estava lá assinado. Aí eu... Tome sua mensagem, minha querida. Eu quero dizer a vocês a grande emoção que nos envolveu. Ela chorava de um lado e eu que, se passar um carro de som dizer inauguração da farmácia no Catolé, eu estou chorando. Então ela chorava e eu chorava do lado de cá. Mal consegui ler a mensagem para a pobre. E a gratidão, a felicidade que eu senti de poder veicular aquela mensagem, de poder dar aquela mensagem, foi uma das coisas mais esplendorosas da minha vida. E eu quero dizer a vocês que às vezes a gente entra numa enrascada, principalmente quando o espírito que desencarnou foi alguém que viveu no começo do século XX, com aqueles nomes estranhos que botavam no começo do século XX, né? Hoje bota, qual é o nome que bota? É Michael, Ângela, Thalita, que mais os nomes que nós temos aí? Priscila, mas antes era Eutrópio, Magnólia, Terência, Peremptória, e você fica meio assim. Eu tive uma experiência muito interessante, eu acho que ela me permite citar essa experiência. A pessoa que foi nos pegar lá na Cidade do Cabo, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e essa pessoa foi narrando, eu comecei a puxar umas conversas, porque dentro do carro eu senti a presença da mãezinha dessa criatura, e acompanhada de um outro espírito. E aí, para não dar logo um choque anafilático, porque ela estava dirigindo e poderia ter um desencarne em massa, eu fui com muito jeitinho, parecendo um mineiro, bem devagarzinho, fui perguntando, puxando assuntos sobre a mãezinha, ela chorando e se emocionando, e eu fui puxando detalhes e colocando coisas. A mãe dela falava no meu ouvido, eu dizia, mas não dizia que era a mãezinha dela. Olha, era a defesa que ela fazia isso dessa maneira, porque ela estava atrás de mim, me dizendo, era defesa. E por fim eu disse, eu escutei um nome, eu pensei que eu estava com um problema auditivo. Ele disse, se a sua mãe tinha muita amizade com Adalvina, ou Telvina. Ela disse, não lembro. Agora a mãe dela se chamava Adalcisa. Olha que nome. Eu acho que os pais dela não gostavam muito dela não. Adalcisa, não é Adalgisa não. E eu disse, pois é, eu escutei Adalvina e era Adalcisa. E isso é um fenômeno interessante, gente, porque às vezes o que parece ser um problema da mediunidade é também um recurso, um elemento constitutivo das comunicações. Chico Xavier, nas suas psicografias, teve caso dele colocar nomes e apelido que a própria pessoa não sabia que aquela outra criatura tinha, e só veio saber depois, com a confirmação dada por aquela outra criatura distante, porque ele só chamava fulano de tal, mas ali na mensagem tinha um nome diferente, que só ela, a pessoa endereçada, sabia daquela nomenclatura
e daquela denominação. E, portanto, o trabalho do Chico Xavier, nessa terceira parte do seu apostolado de imortalidade, foi trazer a certeza para a pessoa comum. André Luiz e Emmanuel foi para comprovar aos cientistas e historiadores. Parnaso de Além Túmulo foi para despertar os pesquisadores na área literária. E a psicografia de entes queridos foi para dizer para cada um de nós, que somos as pessoas comuns, que o nosso amor é uma interação permanente entre dimensões. Nós somos seres multidimensionais. Nenhum de vocês vive apenas a experiência da dimensão física, inclusive agora. Agora mesmo, aqui neste auditório, vocês estão interagindo com mais de uma dimensão. Vocês podem estar recebendo passes dos benfeitores espirituais. Vocês podem estar escutando intuições de entes queridos. Vocês podem estar sentindo emoções diferenciadas. Algumas pessoas eu estou percebendo aqui, sou médium. A gente percebe a emoção diferenciada, naturalmente. Outros estão naquela expectativa. São as múltiplas dimensões de cada um de nós. Aonde você estiver, você estará exercitando a multiplicidade da sua realidade interdimensional. E quando nós desencarnarmos, que é a grande notícia da tarde de hoje, vamos todos morrer. Que coisa linda! Quando a gente desencarnar, nós iremos continuar a nossa experiência múltipla na próxima dimensão, naquela que corresponde ao que nós somos interiormente. E depois, quem sabe, voltaremos para, através de um médium, trazer a nossa informação que a vida não morre, não desaparece, não perece jamais. Quando eu desencarnar, com certeza virei a Campina Grande. Vou assombrar o MIEP. Vão me ver andando aqui pelos corredores. Eu vi Fred entrando na sala do minicurso. Já pensou? Um orador falando aqui e de repente eu apareço aqui atrás. Que coisa linda. Vou utilizar as mãos de Santana e vou começar escrevendo assim. Quando ela começar a ler, vocês vão logo me reconhecer, porque eu vou começar a dizer: que saudades dos flashes dos celulares. Vocês já vão saber quem sou eu. Então esta é a realidade da vida após a morte. É o cântico. E Chico Xavier foi o grande regente para trazer esta música bela, a música do infinito, as esferas que pulsam, a sinfonia do amor, que está além da carne, que brilha no olhar, que vibra em cada energia. Somos nós que continuaremos, agora mais jovens, mais adiante com a idade avançada, ao desencarnar, iremos apresentar à juventude da alma o rejuvenescimento do espírito, do corpo espiritual. Somos nós para dizer: a vida é o prêmio de Deus para cada um de nós. Um grande poeta da música popular brasileira disse certa feita numa canção inesquecível que Deus, no momento extremo de carinho, fez nascer a eternidade no momento de carinho. Ele fez nascer a imortalidade, a grandeza de continuar a viver, a sermos nós mesmos, a descobrir e a nos apalpar depois da morte e dizer: eu continuo sendo eu mesma, lembrando dos que ficaram e reconhecendo aqueles que permaneceram na vida espiritual ou que viajaram antes de nós. Desta maneira, meus amigos, para concluirmos a nossa abordagem, que nós possamos então, todos os dias, todas as manhãs, entronizar, internalizar o sentimento de que somos um espírito, utilizando temporariamente um corpo físico, e tudo que fizermos, aonde estivermos, com quem estivermos,
vamos tocar, encantar e enfeitiçar de imortalidade as pessoas, os seres, os lugares e as coisas com quem nos relacionamos. Ser espírito é grandeza divina. Ser imortal é fanal decisivo nas nossas vidas. Você pode ser um encantador da vida pelo afeto que você cultiva e porque você, ainda que queira, não morrerá jamais. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Que lindo. Obrigado. Muito obrigado. Antes de devolver a palavra, muito obrigado por esse carinho. Antes de devolver a palavra para Santana, eu estou aqui com o nosso novo livro. Algumas pessoas já conhecem que eu estive lançando aqui em Campina Grande. Humanidade, Transição e Recomeço. É um livro que trata de muitos temas atuais, como globalização, os problemas de família, as drogas, o problema da sexualidade, o problema da mediunidade, das nossas mentes. O espírito de Djalma Farias nos ditou esta obra e eu narro no prefácio como é que surgiu esse livro. Foi através do Divaldo Pereira Franco. Eu estava com o Divaldo lá no Congresso Espírita de Aracaju, no ano passado, no mês de setembro. E Divaldo me viu, me chamou e nós ficamos conversando um pouco. E de repente, o nosso querido amigo olhou para mim e disse: Frederico, você já ouviu falar no espírito de Djalma Farias? Djalma Farias foi pernambucano e há 10 anos que eu recebo algumas mensagens do Djalma. E ele é o guia espiritual do nosso trabalho mediúnico. E eu resolvi fazer um teste com o Divaldo. Eu vou ver se Divaldo é médium mesmo. Aí eu olhei para Divaldo e disse: Divaldo, eu já ouvi falar nele, mas não disse que estava trabalhando com ele. Divaldo disse: é engraçado, Frederico. Ele está aqui e descreveu Djalma Farias. E ele está me dizendo que está usando muito você lá na sua casa. Aí eu disse: esse Divaldo é médium mesmo. Aí eu confirmei e ele disse: olha, o Djalma está dizendo que quer escrever um livro por seu intermédio, sobre temas atuais, com um enfoque eminentemente doutrinário, porque o Djalma Farias está preocupado com a grande quantidade de livros que está saindo, mas com muitos problemas doutrinários. Livros que não abordam a visão espírita dos problemas. Lembrando o que disse Chico Xavier, quando apresentaram para ele muitos romances numa livraria, Chico olhou e disse: meu filho, é muito drama, muita trama e pouco evangelho. Infelizmente o que acontece com boa parte dos romances ditos espíritas. Então, nesta obra, o espírito de Djalma Farias aborda questões atuais com a visão eminentemente doutrinária. Então, nós estamos com esta obra embaixo, assim como alguns DVDs, CDs, e permanece a promoção que eu sempre trago aqui. Quem adquirir as obras tem 10 dias a menos no umbral. E quem adquirir esse tem 15 dias a menos. Tá certo? Muito obrigado.